Eu sou a Natália, ou Nath, né? Podem me chamar assim também. Eu sou Tech Sourcer aqui na Zup. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, médios, ondulados, fazendo a minha audiodescrição aqui, né? Então, eu estou com uma blusa branca, uma camisa branca, na verdade, com botões pretos. Atrás de mim tem uma parede branca. Do meu lado esquerdo tem uma porta e do meu lado direito tem um armário e um pedacinho do meu parceiro aqui, né? Que a gente trabalha junto. Então, é um prazer estar recebendo todo mundo aqui nessa sala. Vou estar aqui como moderadora, né? Então, estou trazendo os questionamentos e aí, junto com a Tabata e junto com o Bruno, a gente vai desmistificar aí a entrevista técnica. Então, antes da gente dar prosseguimento, vou pedir primeiro para vocês se apresentarem, gente. Por favor, se apresentem aí com a audiodescrição de vocês. Oi, pessoal. Vou falar um pouquinho aqui, né? Primeiro, obrigada pela oportunidade, né, de a gente ter essa troca, trazer esse bate-papo, né, de um tema tão bacana. Então, acho que vai ser bem legal. Fico aí também deixando as portas mais que abertas para vocês interagirem, contarem também como são os processos, né, perguntarem, vamos trocando juntos. Vou começar também a minha descrição. Sou uma mulher preta, do cabelo curto agora, cortei recentemente, então quase que eu falo comprido, que ainda não me adaptei. Então, cabelo curto, liso, uso óculos, estou com uma camiseta azul, escrita Eu Recruto Mobile. Eu tinha falado que ia vir com Eu Recruto Java, mas, gente, Eu Recruto Mobile tá gritando mais. Essa dica, dedicada, né? Estou aqui no meu ambiente, né, na minha casa, onde eu preparei para trabalhar. Tem um fundo preto, né, daqueles fundo lousa, com algumas mensagens ali que os meus filhos e a minha família deixou para mim. E um playzinho dos meus gatos, que eu tenho só 5. Apenas. Só 5. E é isso, sou Tech Recruiter aqui na Zup também, há 2 anos. Então, conheço um pouquinho, gosto muito de acompanhar essa etapa técnica também. Acho muito legal, né? Ontem eu estava brincando com eles. Acho muito legal porque não sou eu que estou do outro lado, né? Mas estou ali emanando boas energias, né? Já passou pelas entrevistas também, né, Tá? Sim, total. Muito bom. Legal. Bruno? Bom, vou me apresentar aqui. Eu sou o Bruno, tá? Sou um cara branco, cabelo curtinho, preto, barba, que é a moda agora, então todo mundo deixa a barba. Estou com uma camiseta vinho, estou aqui também no meu escritório adaptado na era da pandemia, então do meu lado esquerdo um guarda-roupa aqui de cor madeira, do meu lado direito tem uma cama aqui. Esse é o antigo quarto da minha esposa, na época que ela era solteira. Aqui na Zup eu estou como Transformation Lead. E aqui a gente contrata todo mundo. Ô, Bruno, o que faz um Transformation Lead aqui na Zup? Só para a galera entender um pouquinho aí. Olha, eu defino muito pelo que não faz, tá? Eu não codo em Kotlin. Ainda preciso. Agora, assim, o que a gente faz? A gente atua muito no Way of Work, então garantindo ali que as coisas estão acontecendo do jeito definido de acordo com o modelo que a gente usa, Kanban, Scrum, Go Horse, depende ali do contexto do projeto, então a gente está muito focado nisso. O Transformation Lead agora ele está mudando um pouquinho a visão muito para produto, então deixando essa parte mais técnica com o Tech Lead de cada squad, e aí a minha visão hoje ela está em uma mudança para produto, né? Então, roadmap, o que a gente está pensando para meios de pagamento em 22, como é que a China está se comportando, que é o nosso grande case, então está para esse lado aí. Juntando o negócio ali com a parte técnica mesmo, né? Junto com o time. E aí, até para contextualizar isso, gente, a gente trouxe alguém ali do time de Talent Acquisition, alguém que é técnico, porque essa etapa acontece com os dois, né? E a gente vai explicar um pouquinho por quê. Então, já quero convidar vocês para deixar a pergunta de vocês, o que vocês gostariam de saber aqui nesse papo. A gente vai conversando aqui, mas a gente vai inserindo também. Já vi até que o Rafael trouxe ali uma questão, a gente vai respondendo aqui ao longo do nosso bate-papo, tá? E aí, gente, para começar, assim, a entrevista técnica, falando em processos seletivos de modo geral, não só em Zup, ela acaba sendo um processo
uma etapa muito comum desse processo, né? Dentro das empresas mesmo. E ela normalmente é a que mais dá frio na barriga, né? Porque essa avaliação técnica, meu Deus, o que será que vai acontecer? Às vezes é um mistério, mas a gente está aqui para desmistificar isso, né? Eu nem vou falar de outras etapas do processo seletivo, vou até adiantar aqui para a galera, porque a gente vai ter um bate-papo hoje à tarde, falando das outras etapas, né, com o Thiago, 1 hora lá no stand da ZUP. A gente quer focar muito mesmo, que é a estrela hoje desse nosso bate-papo, né? Aqui com a Tabita e com o Bruno. Então, para inicializar, gente, contextualiza a gente um pouco, afinal, o que é a entrevista técnica e por que ela acaba sendo uma etapa comum dos processos seletivos? Tá, boa. Bom, a entrevista técnica, de um modo geral ali, né, é onde a gente faz uma avaliação do conhecimento do candidato, por exemplo, para a stack que a gente utiliza. Aqui na ZUP a gente trabalha com Java, um pouquinho ali com .NET, com mobile bem focado no que é core, está começando um pouquinho de Flutter, então a gente faz essa avaliação do candidato para a vaga que ele está sendo direcionado, para o contexto de projeto que ele está sendo direcionado, e busca ali extrair dele num bate-papo, num live coding, algum modelo que a gente se sinta à vontade entre o candidato e o entrevistador, extrair o conhecimento dele, aonde ele já atuou, o que ele já fez, qual que é a experiência dele, basicamente nesse sentido assim da entrevista técnica. Legal. Isso aí. Falando um pouquinho dessa etapa, né, até do que eu falo para os meus candidatos, né, eu acho que dar esse preparo para o candidato na primeira etapa ali de fit cultural, falar, olha, a próxima etapa vai acontecer alguns exercícios, atividade, ele vai ocorrer em um tempo de 1 hora, 1h30, tudo isso deixa a pessoa mais tranquila também, né? Porque ela sabe o que vai acontecer lá, ela não está sendo pega 100% ali de surpresa. Vai ter coisas que não dá para a gente adiantar ali, né? Mas pelo menos falar para ela como vai ser o processo de entrevista técnica, né, para a pessoa candidata, faz toda a diferença. Ela já vem muito mais preparada, vem muito mais tranquila. E o processo de avaliação técnica dentro da ZUP é um bate-papo, né? É realmente um momento de troca. Então, quando você vem com informações ali de, poxa, da sua bagagem, dos projetos que você já atuou, dos riscos que você já assumiu, né, dos desafios e dores de barriga ali que você teve, como você resolveu, você traz vários insights também para quem está te avaliando, tanto do teu poder de resiliência, de como você lida com situações de pressão. E aí, normalmente, o papo ele ocorre nesse cenário, né? 30 minutinhos ali, mais de bate-papo mesmo. Depois entra para um momento de exercício, aí entra muito no que o Bruno falou, né? Que qual a necessidade daquela posição? Se for uma posição mais técnica, de desenvolvimento mesmo, talvez role ali um exercício de live code, code review acontece bastante, ou de whiteboard mesmo. Desenha para mim como que é o fluxo ali, olhando para posições de back-end, né? O fluxo de criar uma API, mostra para mim. E a pessoa vai desenhando e mostrando ali a linha de raciocínio dela. E acho muito bacana que os técnicos, eles sempre falam, sente como se fosse realmente uma etapa ali de pair programming, né? A gente está aqui junto, tire dúvidas, exponha como você está escrevendo ali o código, o que está vindo na tua mente, porque tudo isso vai ajudar a minerar, né, a senioridade desse profissional, a capacidade técnica dele. Então, é muito importante você expor realmente todo o teu conhecimento naquele momento, né? Tanto da bagagem ali de carreira mesmo, dos projetos que foram cases para você. E aí eu brinco muito, não só cases de sucesso, né? Os cases também de insucesso contam muito sobre nós. Então, demonstrar tudo isso é muito legal nessa etapa de avaliação técnica. Legal. Eu ia pedir para vocês destrincharem um pouquinho mais aí, exatamente dessa questão, né? Quando a gente fala em entrevista técnica, a gente vai muito, às vezes, os candidatos com pensamento de eu vou falar só sobre realmente a parte de linguagens, de frameworks, vou ter que trazer aqui a teoria de tudo aquilo que eu sei, né? E é só isso. E aí, queria que vocês trouxessem para nós. É só os hard skills que estão sendo avaliados ali? O que mais que tem? O que os avaliadores que estão ali, né, estão esperando do candidato nessa etapa de entrevista técnica?
Tá. Aqui a gente tem trabalhado muito no modelo de parceria, tá? Então, ao mesmo momento que a gente tem uma avaliação técnica, a gente busca já levar alguém para apresentar também o desafio, para falar, olha, você está vindo para tal desafio, em tal projeto, a gente busca isso. E tem também sempre a participação ali do talent, para nos auxiliar e também buscar ali uma sinergia grande com a avaliação do soft skill. De verdade, a gente não procura alguém que code por codar. A gente procura alguém que consiga, dentro desse organismo, participar das decisões, das definições, junto com o time, consiga engajar o time, consiga se apresentar qual que é o trabalho dele, por que ele está aqui junto do time. Então, não há um modelo pré-definido, então nem todas as entrevistas a gente consegue juntar todo o time, mas a gente busca sempre por esse modelo, para evitar um tempo excessivo do candidato, várias agendas nossas. Então, a gente está sempre caminhando por esse modelo. É legal, né, Nath? Eu sempre defendo muito essa participação do talent em todas as etapas do processo, porque você vai construindo, né, todo um dossiê, todo um material do teu candidato, e você consegue defendê-lo muito melhor. Olha, talvez ele não tenha mandado muito bem nisso, mas olha como ele mandou bem nisso, olha a capacidade dele de resolução de problemas, de resiliência, olha a comunicação dele, o quanto ele está aberto a aprender. Então, é um momento que a gente vai construindo realmente um material sobre aquele candidato, né? Sobre aquela pessoa candidata. E é legal, né? Pode falar, desculpa. Eu ia comentar que ninguém sabe tudo, né? E aí isso é legal nessa troca, porque até mesmo a transparência do cara falar, putz, olha, isso eu não sei, realmente não conheço, mas eu sempre busco informação no Google, nesse fórum, aí eu vou lá num curso da Alura e já, faço em 3 dias, eu já sei mais ou menos do que a gente está falando. Então, esse soft skill da pessoa em como ela reage a um problema que ela não desconhece é muito importante também para a gente. Ninguém vai saber tudo. Legal. E aí você já trouxe até uma questão, né, que eu ia trazer, que é essa... Por que o talent, às vezes, participa da técnica, né? Que tem a ver uma coisa com a outra, mas se você até quiser discorrer mais, tá? Mas muito, pelo que você trouxe, o talent até como defensor, né, do candidato ao longo de todo o processo. Então, a entrevista técnica, ela não é para desclassificar, para dizer que se a pessoa sabe ou não sabe, né? Mas muito para entender mesmo o fit dela. E às vezes, tá, até eu queria que você contasse um pouco da tua experiência, não sei se o Bruno já teve também, mas de assim, você identificar que às vezes na etapa anterior o candidato conseguiu se expressar de uma forma e ali ele tá tão nervoso ou tão nervosa, né, a pessoa, que não consegue trazer os conhecimentos que tem, de fato, né? Como que foi a experiência com vocês com isso? E às vezes até que dicas vocês dão para as pessoas nessas horas? Sim, já aconteceu sim, Nath, porque é uma etapa que dá o frio na barriga e é super compreensivo, né? Eu acho que o papel também do talent, estar na entrevista técnica, dá essa coisa de, não, eu estou sendo apoiado aqui, né? Tem alguém torcendo por mim, então tem essa coisa por trás que vai nos dando um pouco mais de segurança, né? Mandar um boa sorte, né? Vou estar lá torcendo por você, para o candidato, deixa ele mais tranquilo também nessa etapa. E eu falo muito para eles, poxa, se você não souber, não tem problema, você pode falar, eu não sei, ou de repente algo que você nunca trabalhou de fato, mas você já leu sobre, traz essa informação, né? Não tem problema você não saber, mas, poxa, será que dá para você contar um pouquinho do que você já leu sobre isso? Mostra que você teve curiosidade sobre o tema, né? Mostra que você é uma pessoa proativa. E aqui dentro da ZUP a gente tem uma cultura muito clara, né? A gente tem 13 pilares de cultura que é claro para todos os ZUPers, tanto da parte aqui do nosso time de talent, que é responsável por fazer essa primeira avaliação de fit cultural, quanto também para o técnico. Então, poxa, Tabata, senti que ele tem muito ZUPer ajuda ZUPer, né? Ele é uma pessoa super colaborativa, gosta de doar conhecimento, uma estrelinha para ele. Nossa, senti falta dele ser um profissional mais engajado, de buscar conhecimento, eu senti que ele é mais estagnado. Poxa, é um pontinho de atenção. Faz sentido para a nossa cultura? Então, esse momento mesmo de processo seletivo é o momento que a gente vai criando
toda essa bagagem sobre o nosso candidato. E o técnico também, né? A gente aprova muitas pessoas, falam, nossa, como ele foi humilde na entrevista, né? Que bacana, gostei dessa postura, capacidade, né, dele de falar, eu não sei, mas quero aprender, sabe? Isso os técnicos falam muito, e eu brinco, né? Às vezes, quando a gente sai de uma entrevista, o técnico fala assim, nossa, eu aprendi nessa entrevista. E eu tenho certeza que do outro lado, tem muitos candidatos que vêm falar para mim, nossa, que entrevista bacana, eu já saí ali com várias coisinhas para eu estudar. Então, é um momento de troca, de fato, né? E eu acho que abraçar isso da melhor maneira possível faz com que você deslanche no processo, né? Consiga absorver ali as melhores coisas. Não, legal. Em cima disso, Tabata, inclusive aqui a gente teve uma entrevista um tempo atrás com uma especialista e eu saí da entrevista falando assim, nossa, eu queria muito essa pessoa aqui no time. Porque assim, foi um bate-papo que correu super tranquilo, 1 hora, e eu senti vontade de ficar ali o resto do dia trocando ideia para aprender como é que ela faz, o que ela faz. E é muito importante esse comportamento, né? Assim, putz, isso aqui eu sei, isso aqui eu não sei. Tem gente que a gente, quando vai dar resposta positiva, envio de proposta, fala, pô, eu achei que eu não tinha passado. Porque eu falei tantas vezes que eu não sabia alguma coisa, que eu falei, cara, não passei, os caras estão com a régua muito em cima. E, na verdade, assim, a gente não quer alguém que saiba tudo, a gente quer pessoas que queiram aprender, que corram atrás. Esse é o principal para a gente. E qual que é a lógica de raciocínio que ela tem para encontrar a solução, né? Porque no mundo de tecnologia, saber tudo é muita coisa. Afinal, estão sempre lançando atualizações, né, das linguagens, dos frameworks, tem sempre algo novo chegando. Então, acho que é legal trazer essa visão de que, mas como que a pessoa se posiciona para resolver o problema, né? Como é que ela busca informação? Como é que ela se mantém atualizada disso também? Isso conta bastante também, né, Bruno? Sim. Olha, essa capacidade de abstração, de não falarmos em linguagem, por exemplo, aqui a gente coda em Kotlin. Eu já trouxe .NET, que falou, não, cara, eu aprendo, fica tranquilo. Já trouxe Java, e aí Java tem muita similaridade, está ali muito perto. Mas essa capacidade de abstração, isso encanta, sabe? Assim, a gente fala, pô, o cara resolve o problema, ele não coda, ele resolve o problema. Então, eu diria que isso é o mais importante na tecnologia, seja ali na qualidade, no desenvolvimento, é você saber abstrair o problema para resolver, não em cima de uma linguagem específica ou só daquela linguagem. Cara, você resolve. Legal. Usar muito como ferramenta mesmo, né? Eu tenho escutado cada vez mais isso. Poxa, Tabata, eu uso a linguagem como uma ferramenta, da mesma forma que uma pessoa usa como um martelo quando ela precisa, para mim a linguagem. Então, é para realmente você resolver um problema em si, né? Como você faz isso. E acho legal também, Nath, a gente contar um pouquinho para eles sobre a questão de régua, né? O que é avaliado em cada nível, né? É legal trazer essas informações também. Isso. Eu queria, antes até da gente falar da régua, queria trazer essa questão, assim. A entrevista técnica, ela é uma etapa que vai acontecer para todos os níveis, né? E aí, por que alguns, vocês falaram um pouco de prova também, né? Tipo, às vezes faz pair programming, tem a questão de, às vezes, um desafio, Git. Por que às vezes, o processo seletivo tem essas provas? Por que outros não têm? E como que é isso aqui na ZUP? Então, queria trazer essa provocação aí, um pouco que às vezes a gente ouve esses questionamentos, né? É isso, Nath. Sempre traz um questionamento, né? Por que tem um teste? E aqui a gente olha muito para essa questão do exercício, né? Da atividade ali em conjunto, para ver como você trabalha mesmo no seu dia a dia. Então, aqui a gente gosta muito de trazer um exercício ao vivo. A gente não curte muito essa coisa de, eu vou enviar um teste para você fazer na sua casa, depois de uma semana, 3 dias, você devolve, né? Porque onera muito o tempo do time do processo seletivo, a gente roda processos seletivos aqui dentro da ZUP de formas assíncronas, então não existe aquela listinha, né? Conversei com 3 pessoas, dessas 3 eu vou tirar 2 que são melhores para ir para a próxima etapa. Não, a gente vai fazendo mesmo como uma esteira. Fez a avaliação comportamental, tem fit com a ZUP, vai para a entrevista técnica, né? E a gente vai seguindo esse fluxo de esteira mesmo. Então, enviar um teste para o candidato, que ele vai ter um time para responder, gera uma taxa de declínio enorme, porque raramente
as pessoas estão disponíveis no mercado. Normalmente elas estão trabalhando, então tem o time ali dela trabalhar, tem a questão também de qualidade de vida dela. Então, vou onerar o tempo que ela tem com a família ou de estudos para ela fazer um teste. Não, vamos agendar um papo ali de 1h30 e a gente vai olhar para a tua carreira, tua história toda, né? E depois a gente entra para um momento de atividade, de fato. E aí é um exercício mesmo ao vivo ali, né? E eu acho que, né, esse momento de troca é muito bacana. Então, eu sou super defensora desse momento, né, de atividade ali ao vivo. Acho que o feedback vem muito mais rápido, a gente ganha velocidade. E outro fator que eu acho muito legal nessa questão de ter o live code. Se você, como talent, percebeu que o seu candidato ali ficou nervoso, já fala para ele, compartilha para mim o seu GitHub também, né? Dá uma complementada ali nas informações, já que você sentiu que faltou alguma coisa, você não conseguiu dar tudo de si nesse papo, compartilha ali o seu GitHub, de repente algum projeto que você participou, que você gostaria de trazer como case. Então, a gente tem essa sensibilidade também de repente, não deu tudo certo ali na entrevista técnica no Live Code, complementa com alguma outra informação. Legal. Bem humanizado mesmo, né, Thalia? Bem humanizado. A etapa técnica é mais para entender o conhecimento técnico, mas não é para ser uma coisa desconectada. Não, e nem eliminatória 100%, né? Porque a gente pode avaliar que aquele candidato, de repente, está concorrendo para uma vaga de sênior, mas, de repente, na régua da ZUP, ele foi avaliado como pleno. Vamos ver no nosso mundo de vagas aqui, onde caberia um pleno? E vamos direcionar esse candidato para essa posição? Então, não é uma etapa que a gente avalia como eliminatória de fato. É realmente para a gente entender o momento do profissional, que nível ele está e onde a gente consegue encaixar essas pessoas aqui dentro da ZUP. Legal. E tá, você trouxe aí uma questão, né? Por que às vezes a pessoa é avaliada numa senioridade diferente da que ela está atualmente, onde ela está? Por que isso acontece, tá? É muito pela régua mesmo da ZUP, né? A gente tem algumas características de projetos, de tecnologia que a gente utiliza aqui, que às vezes na outra empresa a pessoa ainda não passou por esses desafios, né? Não, por exemplo, vou trazer aqui a questão do back-end, né? Desenvolvimento back-end. Às vezes a pessoa trabalhou a vida inteira com sistemas legados e nunca teve contato nem com microserviços, nem com cloud. Então, por exemplo, microserviços para a gente é um fator que é imprescindível para as nossas posições. Então, se a pessoa não tem conhecimento, acaba sendo um ponto ali de que vai deixar ela um nível abaixo do que ela está no mercado, né? Então, é muito por conta disso, dos requisitos técnicos, dos desafios que a gente tem hoje aqui. Para cada nível, a gente tem uma calibragem de cargo, vamos dizer assim, né? Então, o que é esperado da parte comportamental, de participação dessa pessoa, né, dentro do time, responsabilidades de fato, né? E aí, só complementando, trazendo até um ponto de avaliação mesmo, para um back-end, por exemplo, aqui a gente avalia muito um back-end júnior pela capacidade que ele tem de montar um ambiente básico, de programar ali, baixar Git, instalar um banco de dados. Para um pleno, além dessas competências, a gente já espera que ele saiba ler um código muito bem, ele programe sem nenhum problema, esse código seja de fácil manutenção e que as outras pessoas entendam muito bem. Agora, para um sênior, além de todas as outras competências, a gente já espera que ele construa um código e aí de fácil reuso, por exemplo, já avança um pouquinho, a manutenção seja muito prática, que ele ali num comportamento de avaliação de problemas identifique causa raiz de forma muito rápida e corrija de forma definitiva. Às vezes a gente sabe que quando o problema é em produção, a gente não consegue corrigir de forma definitiva de primeira, mas a gente faça um paliativo e já busca a correção efetiva desse problema. Então, isso é muito importante, e isso são passos aqui da régua de avaliação entre júnior, pleno e sênior, que a gente assim, segue muito, porque é o que baliza o nosso time fora da curva, né? Legal. E a gente
sabe que não existe também essa concordância de mercado, né? Às vezes existem essas diferenças dentro das empresas, do que é um júnior, do que é um pleno, do que é um sênior, especialista, né? E aí vocês vieram falando um pouquinho do que vai ser esperado de cada um desses níveis aqui na ZUP. Eu gosto muito que, às vezes, o pessoal fala assim, o júnior, ele é quem faz com alguma ajuda, o pleno, ele consegue fazer a parte dele, o sênior especialista, ele já faz e consegue ajudar também, né? Consegue passar esses tipos de conhecimento aí para frente, né? Mas muito legal. Uma leitura macro é isso. Numa leitura bem macro, assim. Se vocês querem dar mais dicas aí de como são esses níveis aqui dentro da ZUP, vocês já vieram falando um pouquinho o que vai ser esperado de cada um dos níveis, né? Boa. Assim, isso, eu trouxe aqui 3 pontos de hard skill, né? Então, assim, de como o cara coda no júnior, no pleno e no sênior. Então, é realmente esperado que a manutenção do código de um sênior seja muito mais fácil do que a gente tem ali no júnior. É esperado ali no soft skill que esse sênior consiga formar o júnior. Então, a gente tem muito isso aqui dentro das nossas equipes, essa amarração de propósito entre eu só cresço quando meu time cresce, eu não cresço e deixo todo mundo lá embaixo. Então, isso é importante porque o sênior ele tem muito amarrado isso no plano de carreira dele, crescer junto com o time, fazer os que estão ali numa senioridade menor que ele crescer também. Isso vai com coach, com plano de estudo. Já o júnior, a gente espera que ele peça ajuda. Assim, e aí, quando ele ajuda, você fala, puta, esse cara ganhou uma estrelinha aqui, ó. Mas a gente espera muito que o júnior peça ajuda. Olha, eu tô com um problema aqui e tal. O pleno, ele já é aquele cara que ele não... o plano de evolução dele eu já consigo ajudar, mas eu não peço tanta ajuda. Eu peço ajudas pontuais e tudo mais. A gente tem uma questão que para a gente também é mandatória, que a gente trabalha em cloud, né? E a gente tem visto muitas pessoas migrando do on-premise aqui para o cloud. Então, o cloud ele é mandatório em diversas posições, sim. Eu estou contratando um especialista. Cara, esse especialista ele tem que drivar todo o time, ele tem que direcionar todo o time. Então, é mandatório para esse tipo de posição específica. O júnior, o pleno, não. A gente consegue ensinar aqui tranquilamente, sem nenhum problema. O sênior, é interessante que ele conheça. Eu não tenho uma experiência prática. Cara, vamos ver aqui até onde você conhece teoricamente, e aí a gente faz uma avaliação de aposta ou não. Então, tudo é muito relativo e depende do contexto, né? Legal. E uma questão aí, a gente falando desses níveis, das responsabilidades, competências de cada um. O que mais pesa na hora de definir essa senioridade, né? Até trazendo para esse contexto de avaliação técnica. O tempo, qual que é o peso, na verdade, que o tempo de experiência que a pessoa tem, né? Tem aí, né, nessa avaliação. Tem outros fatores que podem acabar impactando isso aí também, né? Explica um pouco para a gente. Isso quer ser uma questão bem polêmica também, né? Essa é muito polêmica, né? Quando eu comecei, eu sempre ouvia que ninguém era sênior antes dos 30, porque a senioridade estava muito ligada ao tempo de carreira dessa pessoa. Hoje a gente ainda espera, a gente espera muito mais conhecimento na prática do que tempo de experiência, tempo na posição. Soft skill conta muito. Então, assim, um sênior, ele não fica preso em um problema sem pedir ajuda. Um pleno, tudo bem, a gente pondera pontualmente. Um júnior, a gente espera que ele sempre peça ajuda. Mas a senioridade ela é muito definida pela junção ali, pela consolidação do conhecimento teórico e prático. Cara, o quanto eu conheço teoricamente, o quanto eu estudei, o quanto eu vou lá e aplico meu tempo para evoluir e o quanto eu consegui efetivamente aplicar esses conhecimentos adquiridos. É daí que a gente tem a senioridade das pessoas. Então, alguém que já vem e aqui trazendo muito para a régua que a gente tem nas outras, alguém que já vem do mercado cloud, já certificado AWS, manda muito bem em Kotlin, tem experiência muito em microserviço,
já programou em outras, abstraindo linguagens. Cara, esse cara ele vem aqui minimamente numa régua de sênior. Então, e aí a gente avalia se esse conhecimento no sênior ele evolui para especialista ou não. Legal. Então, tem muito isso para a régua, né? Experiências também, né? Sim, muito nesse viés ou nesse conteúdo do que ele já passou, né, na prática. Uhum. E é legal também trazer, Nath, que não tem como a gente determinar um tempo exato para dizer se o profissional ele é sênior ou não, né? Depende muito da maturidade técnica dele, lógico, e comportamental também. Mas existem tecnologias muito novas. Como que a gente vai definir que um profissional, por exemplo, que desenvolve em Flutter, que é super novo, né, tenha 10 anos de experiência? Você não vai encontrar. Então, também a gente ter essa noção muito do ecossistema de tecnologia. Poxa, quanto tempo tem essa linguagem, né, esse framework, ou, de repente, a AWS em si, olhando para a cloud, né? Como que eu vou exigir que a pessoa tenha mais tempo do que aquilo existe? Então, esse somos nerds também do lado de talent, né? Ele vale muito na hora que a gente está buscando o candidato no mercado, porque senão a gente começa a falar sênior só a partir de 10 anos de programação, mas pode ter linguagens aí, tecnologias que a gente utiliza que não tem isso de idade, né? Então não tem como realmente colocar uma régua de time, sabe, fixa. Sim, e é bem legal isso que você trouxe, tá? Vou até juntar aqui um pouco com o que o Maximilian disse ali, né? Sênior no que ele faz todo dia, se é algo novo, pronto, ele é júnior naquilo. E aí, eu queria trazer um pouco essa questão mesmo, porque isso deve acontecer também na hora da avaliação técnica aí na etapa, né? Então, às vezes o candidato ou a candidata sabe muito já sobre alguns pontos e tem, às vezes, uma tecnologia, seja porque ela é relativamente nova e não são todas as empresas que já adotaram, então não teve oportunidade de trabalhar com aquela tecnologia, né? Seja porque começou recentemente, enfim. O que são critérios utilizados daí na avaliação técnica para dizer, pô, será que essa pessoa é plena? Será que ela é sênior? Como é que daí vocês identificam isso, sabe? Critérios de desempate, assim, na hora de tomar essa decisão? Como que é isso? A avaliação feita em cima de uma linguagem específica, ela não é parâmetro, tá? Então, assim, eu contratei muita gente aqui que codava muito bem em Java e não codava em Kotlin. Assim, cara, eu conheci, eu vi Kotlin, mas eu nunca codei. Zero problema. O cara veio com uma régua de sênior, a gente trouxe especialista nisso, e em 3 semanas o cara voa em Kotlin. Tem uma similaridade, é muito parecido. Tudo bem. Mas, assim, o cara não conhecia. Mas a capacidade de abstração dele, assim, aí a gente sai da ferramenta. Vamos sair da ferramenta e vamos falar, cara, eu tenho aqui tal problema para resolver. Como é que a gente vai resolver isso? Isso traz muito mais a régua de senioridade para a pessoa do que efetivamente, cara, eu já codo em .NET há 10 anos. Já codo em Java, desde o Java 8. A capacidade de abstração entre as linguagens para resolver o problema, para mim, na minha visão, e pelo que a gente usa aqui, é o que traz realmente a régua de senioridade da pessoa. Sim, e essa capacidade de aprendizado, né, Bruno, é muito legal, porque, por exemplo, você trouxe, né, a questão do Java, e a gente contrata muitas pessoas que codam só em Java e vão trabalhar num projeto de Kotlin, como a curva de aprendizado é super rápida, né? Então, ter essa sensibilidade também de avaliar a capacidade técnica da pessoa e o quanto ela vai rampar rápido. Isso é a mesma coisa para a cloud. Muitas vezes a gente contrata pessoas que só trabalhou com Azure e aqui a gente vai trabalhar com a AWS. Qual que é a curva de aprendizado para ela aprender a AWS? Né? Ela já sabe o conceito de cloud em si. Então, ter essa sensibilidade também de isso dá para a gente desenvolver rápido, né? Estamos dispostos a isso. Legal, o que é semelhante ali, né? E a gente entende que vai dar para essa pessoa evoluir aqui, juntar até com o plano de carreira dessa pessoa aqui dentro, né? Legal. E aí, gente, queria trazer um pouquinho algumas perguntas que a galera colocou aqui no chat, né? Então, uma delas é do Floriano. Inclusive, que bom que você está aqui, gente. Eu conheço o Floriano, ele é pai da minha cunhada. Muito feliz. E ele trouxe a questão: para quem está em transição de carreira, como saber se está pronto para aplicar para alguma vaga? O conhecimento sempre parece insuficiente. Então, né, para quem está nesse... Eu acho que falar de transição, acho que é legal trazer ainda como que a gente vê isso também,
às vezes já tem soft skills muito bem desenvolvidas, né, de outras áreas que vem vindo. Como é que, quando você vai se aplicar, você sabe, pô, será que eu já estou pronto para aplicar para essa? Faz essa avaliação? Como é que funciona isso? Que dicas vocês dão aí? Eu fiquei só em dúvida se é em transição de carreira para tecnologia ou se é em transição, talvez, de senioridade. Para a área de tecnologia, sair de uma área para outra área. Boa, Floriano, obrigado. Eu vejo isso acontecendo demais hoje em dia, tá? Inclusive, a gente tem aqui um especialista chegando que mudou de carreira, saiu, veio para a tecnologia depois dos 30. Isso é muito legal. Talvez e aí fazendo até um contraponto, tá? Com uma pergunta lá do início, talvez por isso a gente usa bastante avaliações técnicas, tá? Porque tecnologia, cara, a gente aprende. Não tem um órgão. Eu até falei isso com as meninas ontem. A gente não tem um CRM, a gente não tem um CREA, não tem alguma coisa que fale, esse cara é realmente desenvolvedor. Por isso a gente vai lá, faz essas avaliações para ter aqui as nossas regras. Mas isso é muito da insegurança, tá? Toda mudança gera insegurança, isso é um processo natural, e aí a pessoa se sente muito insegura para fazer essas aplicações. O que eu, Bruno, e aí aqui estou falando pelo meu CPF, tá? O que eu faço? Cara, aplica, porque pelo menos experiência você vai adquirir com essa aplicação. E aí, aqui na ZUP, eu já vi muita gente ser reprovada e voltar uns 6 meses, 1 ano depois, falei, cara, eu estudei tudo que vocês falaram que eu não sabia. Assim, eu estudei tudo que eu tinha de gap. E eu falei, caramba, que legal, velho. Então, aplica, pega esse feedback, as pessoas estão sempre, esse feedback sempre positivo, de, procure estudar mais aqui, conhece mais a AWS, conhece mais, sei lá, alguma outra linguagem, alguma outra stack, para que você chegue ali preparado para as vagas. Mas, efetivamente, a gente tem oportunidade desde ensinar a pessoa a codar nas stacks que a gente tem aqui, que são os programas de horas e tal, de iniciação, até vagas que realmente a pessoa pode ter acabado de sair de um curso de formação de uma digital house da vida, e a gente tem uma vaga aqui para ela específica. Então, aplica. E é muito essa questão de treino também, né, Bruno? Conforme você falou, e você aprende várias coisas na entrevista, e quanto mais, às vezes, você faz, vai testando, você vai entendendo o seu nível de conhecimento ali que está sendo visto, né? Criando mais segurança para poder passar essa tua história, esses seus conhecimentos também. Estudar sozinho é muito diferente do que trabalhar ali em equipe. Então, assim, ter uma equipe para ajudar, para falar, cara, como é que eu faço isso? Aí o cara, pô, faz assim. Aí você, puta, legal, aprendi, bacana. Você evolui muito rápido. Então, essa é a questão, sabe? Às vezes você vai ter um conhecimento teórico muito grande e não sabe aplicá-lo. Na junção do trabalho em equipe, você consegue fazer isso com uma facilidade muito maior. Boa. E aí tem uma outra pergunta aqui que eu queria trazer, eu acho que mais a Tá vai conseguir trazer, né? Já aproveitando que a gente está falando em transição de carreira. Perguntaram se a ZUP ela tem treinamento para pessoas em transição, e também se só seria possível entrar pelo Orange Talent, ou existe alguma outra forma de entrar na ZUP, para quem está iniciando. A gente tem uma área aqui dentro do time de Talent que toca só programas de entry-level, né? Então, hoje a gente está com um programa ativo, né? Que é o Catalisa, que é um programa que a gente, fala com muito amor, porque é um programa dedicado ali para CDs, né? Então, tem alguns programas hoje que a gente tem para entry-level, né? Dedicados exatamente para entry-level. Posições normalmente de júnior a gente acaba não abrindo porque a gente acaba puxando as pessoas que vão se formando, né, dos nossos programas. Então, do Orange Talent, do Catalisa, a gente teve o de jovem aprendiz, né, super aprendiz recentemente. Então, a gente está cada vez mais investindo, né, em programas de formação. Dando até um spoiler aí, que Raíssa não brigue comigo, mas a gente está olhando também para a possível formação ali de um bootcamp para pessoas que estão no mestrado, então, que nunca trabalharam efetivamente na área, mas que fizeram mestrado. Então, assim, qual que é a curva de aprendizado para essa pessoa, né? Rampar super rápido.
Então, tem vários programas de formação que a gente tem hoje. E é o melhor caminho, é o caminho mais fácil, porque é difícil abrir vagas de júnior, de fato, porque a gente vai puxando as pessoas ali que estão se formando nos nossos programas. Mas é ótimo ficar ligadinho aí nas comunidades. Tem várias comunidades que estão fazendo bootcamps também, né? E participando para ganhando conhecimento. E a Zup está sempre compartilhando muito conteúdo também, né, tá? Para a galera aí aperfeiçoando. Nossa, eventos, assim, eu acho que é a essência da Zup, essa coisa de doar conhecimento, de querer fazer a diferença, né? De tornar verdadeiramente o Brasil um polo de tecnologia, né? Muito boa essas dicas. E aí, queria assim, que vocês trouxessem um pouquinho de dicas, né? Como que uma pessoa ela pode se preparar para a entrevista técnica? Gente, a gente está falando aí sobre esses pontos, né? E estava falando como que a avaliação acontece, mas que dicas vocês dão para a pessoa que chega até essa etapa e vai se preparar para ela? Vou dar spoiler ali do que eu falo para os meus candidatos, tá? Eu não recruto só para uma determinada tecnologia, né? Para um determinado perfil. Então, quando são desenvolvedores, eu sempre falo para eles que vai ser abordada, né, a temática ali de conceitos e boas práticas de desenvolvimento, a parte de arquitetura. Então, poxa, quais arquiteturas você conhece? De microserviços, né? Hexagonal. Quais são as arquiteturas ali que você conhece? Clean Code, né? Traz o que você conhece, exemplifica o máximo que você puder dentro desses termos. Qualidade. Como que você olha hoje para a qualidade, né? Existe ali uma taxa mínima de aceitação de... que eu sempre brinco, né? Quando você roda o sonar, qual que é a taxa mínima aceitável, né? Conta isso. A régua de vocês é alta? Não, é uma boa prática a questão de testes. Para a gente é super importante do lado de cá. Então, eu tico para ele os pontos que para a gente é muito importante, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um back-end que vai trabalhar com APIs, traz para eles os métodos de HTTP ali, os conceitos, estuda bastante essa parte de o Solid, né? Às vezes eles fazem uma perguntinha lá do Solid, o que tal letra significa? É super conceito, e às vezes a pessoa sabe, mas na hora ela não consegue explanar esse tema. Então, eu vou dando dicas ali do que vai ser abordado, né? De forma muito superficial, porque também não dá para dar o gabarito ali, mas para eles se sentir mais confiante, né? De, olha, vai ser isso que vai ser abordado, vão ter outros temas, mas vem com essa base um pouco mais concreta, sabe? Quando são posições de UX, então eu sempre peço, você tem algum portfólio, alguma coisa, compartilha, sabe? Traz cases. Para Transformation Lead, né? Sempre peço para trazer ali cases de liderança, como que você puxa ali toda a parte de agilidade, o que você tem de conhecimento nessa questão de metodologias ágeis, traz esse conhecimento. Eu brinco que hoje o Transformation Lead, ele usa 3 chapéus, né? Agilidade, produto e gestão de pessoas. Então, traga cases ali, complementando essas 3 atividades, né? Esses 3 papéis numa única pessoa. Então, eu sempre vou dando dicas de acordo com a posição que esse profissional está concorrendo. Se é um tech lead, exemplifica ali quantas pessoas você tem no time, se você já conseguiu desenvolver pessoas, né? Como que é o processo ali de doação de conhecimento? Tem algum rito que vocês fazem na semana? Tipo, sexta-feira, final do dia, vamos reservar uma hora para a gente ter troca? São tudo coisas que a gente avalia aqui dentro da Zup, que vai fazer a diferença para esse candidato, né? Não, e além dessas dicas, assim, geralmente essas dicas da TI são muito importantes para a preparação específica para a posição, né? Então, o cara está indo para uma vaga Java, Kotlin, Dot, então .NET, beleza. Mas vem tranquilo, assim, é um bate-papo, e isso valia também para o modelo presencial, que eu só achava horrível o deslocamento, sabe? Esse negócio, eu sou de São Paulo, então o deslocamento aqui é muito ruim, era 2 horas antes que tinha que sair. Aqui não, aqui 10 minutinhos você se prepara, conecta, testou, beleza, conectou. Então, assim, vem tranquilo, a pergunta vai ser em cima do que você já se propõe, do que você se propôs a estudar, do que você conhece. Se surge alguma coisa que está fora ali do seu domínio, exponha, seja transparente, fala, olha, isso aqui eu ainda não domino,
mas acho que deve ser assim, zero problema, acertar e errar, errar e acertar. Essa é a nossa vida. Quem nunca subiu bug para produção que atira a primeira pedra? Então, assim, vem tranquilo, é um bate-papo, se concentra nas suas qualidades, exponha-se, assim, seja muito transparente com as coisas que você não souber. E, cara, é tranquilo, assim, esse bate-papo. Legal. E aí eu queria aproveitar e resgatar uma pergunta que fizeram sobre o live coding, né? Vocês comentaram aqui que é um dos pontos de avaliação aqui que a gente aplica na ZUP já. E aí a questão é assim, o que vocês acham sobre isso? E aproveitando que a gente está dando dicas, como que uma pessoa pode se preparar para uma avaliação técnica que tem live coding? Legal, vou puxar aqui. Eu sempre digo para ele que é um momento dele puxar como se ele estivesse trabalhando com o time dele. Então, ele vai codar ali, traz muito na fala qual que é o seu pensamento, sua linha de raciocínio. Então, poxa, gente, estou achando que eu vou escrever assim, o que vocês acham? E os técnicos são muito abertos a isso. Então, estou com dúvida aqui, o que vocês acham de fazer desse jeito? Ou é melhor desse? Traz como se você estivesse realmente no seu ambiente de trabalho. O Bruno trouxe muito, né? É muito diferente quando você está estudando e aprendendo sozinho do que quando você está no seu dia a dia, porque tem pessoas ali para te ajudar. E o momento da avaliação técnica é para isso também. Tira dúvidas, aproveita, assim, não fique... Tinha um técnico que fazia live code que ele falava assim, pode pesquisar no Google, não tem problema, né? Eu lembrei quando você falou, nossa, meu namorado falou isso, eu passo o dia com várias coisas que eu fico pesquisando no Google. Então, às vezes, é isso. Posso dar uma pesquisada só para me refrescar aqui na memória, né? Como que faz? Traz muito a tua linha de raciocínio ali para o jogo, de fato. E outra coisa, né? As boas práticas. Então, se atentar sempre às boas práticas, né? Normalmente, ali no Codib, eles sempre trazem um código para você dar pitaco mesmo. Nossa, tá ruim isso aqui, eu faria assim, deixa eu mudar. Então, é um momento de você também trazer o seu nível de criticidade em relação à qualidade, muito do que o Bruno falou. Poxa, é um código que vai ser fácil da manutenção? Né? Então, sempre tem esse questionamento. Se outra pessoa vir aqui olhar meu código, ela vai conseguir entender? Né? Então, essa preocupação também ela vem muito latente ali nesse momento de live code. Boa, legal. Quer contribuir, Bruno? Eu quero, porque live code é um tema muito delicado, tem gente que não gosta. É verdade. Eu super entendo, tem gente que não reage bem a esse momento de live code, o pair programming às vezes não funciona, ele gosta de estar ali na caixinha dele e fazer as coisas e pedir auxílios pontuais para aquilo. E eu super entendo porque eu já fui um cara desse, tá? Eu já fui esse cara que, putz, tinha live code e eu falava, nossa, ferrou, não vou passar, eu não vou ir bem, não. Aí, cai muito, e aí eu fui entendendo o momento, né? O porquê do live code, que é o que eu trouxe, assim, uma empresa que tem uma régua tão alta como a gente tem aqui dentro de casa, é fundamental que a gente avalie muito bem para que não contrate errado, para que assim, e aí para que a pessoa não chegue e fale, putz, eu estou fora d'água, assim, eu não tô conseguindo desenvolver, não era isso que eu queria, se sinta acanhado com o nível que a gente tem aqui. Isso é muito importante para a gente também. Então, essas avaliações, o live code serve também muito para isso. Quem coda sabe, cara, quase metade do tempo você está pesquisando como que a solução vai fazer na internet. Então, nada a gente cria da cabeça, a gente copia assim, muita coisa, a gente adapta muita coisa, porque essa é a nossa vida. Tem coisa... E aí é que mostra muito da evolução. A gente fala que o Júnior, ele muitas vezes, às vezes, copia o trecho do código todo e tem coisa que, cara, não faz nem sentido para aquela solução, mas ele não se atentou àquilo. O Planner, ele já faz essa crítica, o Sênior, cara, ele já deixa, ele pega a solução, abstrai aquele código escrito e aplica ali da cabeça dele. Então, isso é muito legal, assim, e a gente sabe, cara, quem desenvolve, pesquisa na internet.
não tem segredo. Legal. O Floriano falou aqui que live coding é teste para cardíaco. Pois é. E aí, queria trazer uma pergunta da Carol, né? A Carol falou assim: a Zup tem algum roteiro padrão de perguntas técnicas de acordo com o nível da pessoa ou tecnologia? Ou as perguntas são criadas ali no ao vivo? E aí, gente? Existe um roteiro? É diferente de um nível para o outro? Ou é tudo ali, quem sabe faz ao vivo? Legal, Nath, essa pergunta eu gostei muito. O nosso processo ele é extremamente humanizado. E o técnico, normalmente, ele começa as perguntinhas por um nível mais básico, então, de conceito. Conforme você vai trazendo informações da sua carreira, então, poxa, se eu soltei lá na entrevista que já participei de um processo, de um projeto que usava mensageria, filas, ele vai descer nesse tema. Poxa, então deixa eu investigar aqui quanto ele conhece disso. Então, não existe um roteiro prontinho. Primeiro, porque a gente acredita muito num processo seletivo humanizado, então não é máquina mesmo, né? Senão era mais fácil a gente mandar ali realmente um checklist, né? Tica lá o que você conhece, o que você não conhece. E a outra coisa é basear muito em cima do que o profissional está trazendo de informações, né? Então, eles vão investigando em cima disso e das necessidades do projeto em si. Então, poxa, naquele projeto, de repente, vai ser necessário usar Kafka, né? E ele trouxe ali na fala dele que ele já trabalhou com Kafka. Então, vamos investigar isso? Ou não, ele trouxe ali que ele conhece Kafka, mas não é imprescindível no meu projeto, eu vou focar mais ali nas necessidades, de fato, do meu projeto, né, em específico. Então, não tem, assim, um roteiro, né, extremamente alinhado ali, não, para todo mundo eu tenho que seguir isso. Vai seguir mais questões mesmo de tecnologias, arquitetura, qualidade, então vai passar muito por tópicos, na verdade. Existe uma flexibilidade ali, né, para no que vai entrar um pouco mais e no que vai ser mais superficial, de acordo com a necessidade mesmo. Acho que o Bruno consegue complementar mais, que ele está do lado de lá, porque está muita visão do que eu vejo do lado de cá, né, eles fazendo. Não, é bem legal esse teu ponto, assim, a gente evolui de acordo com a resposta do candidato, tá? Então, assim, muitas vezes aqui a gente pode evoluir para uma discussão de Kafka, de microserviços, a gente pode evoluir para AWS, mas depende muito da resposta do usuário, e aí, nessa evolução, é que a gente vai cravar. Às vezes você acha que você é pleno, e a gente fala, cara, ó, você já está aqui no sênior, você já tem uma régua muito alta. Ou não, você vem aqui para uma vaga sênior e a gente fala, ó, falta conhecer aqui a AWS, falta conhecer isso mais. Então, essa pergunta, não existe um modelo, é um bate-papo, tá? Muitas vezes eu acho que falta, né? Como a gente gosta de dizer aqui. Às vezes falta até a cerveja nesse bate-papo, tá? Mas, assim, é um bate-papo e a gente vai trocando experiências, tentando extrair o melhor, toda a experiência do candidato e muitas vezes contando até a nossa, o que a gente fez, por onde passou, o que a gente faz aqui, como é que a gente trabalha. Então, é uma troca mesmo. Legal, boa. Bom, gente, são 5 minutinhos finais aí, né, que a gente tem agora. Tem algum recadinho que vocês querem dar para o pessoal, né? Vou até mostrar assim, a galera gostou muito das dicas, né? Teve gente que veio por dica de pessoas que falaram que ia ter a palestra e está adorando assim, conhecer mais da Zup, né? Já tem, às vezes, até conversado com o Talent. Gabi trouxe a dica de ter um portfólio no GitHub, mostra que você já estuda e sabe. Né? Então, a gente comentou aqui como que, às vezes, em alguns momentos, a gente vai usar isso quando a pessoa não consegue expressar tudo para entender um pouco melhor. Tem gente que já é fã dos cafezinhos do Bootcamp da Alura, né? A gente respondeu alguns pontos. Então, é isso. Alguma dica final que vocês querem dar para a galera e deixar de mensagem? Eu vou dar a dica de aproveitem o momento, né? Aproveitem todas as etapas, como eu brinquei lá no comecinho. É um processo mesmo como se fosse de namoro, noivado, casamento. Então, aproveita cada etapa para você tirar todas as dúvidas, trazer todas as informações também com relação a você. Pesquisa sobre a empresa, pesquise bastante sobre o projeto que você vai atuar, as chances que você vai ter de crescimento. Então, como que é o plano de carreira, né?
Faz esses questionamentos e sinta à vontade para no momento de proposta ali, quando chegar, né, a cartinha oferta para vocês, que vocês se sintam à vontade e confiantes de dar um sim ou um não, né? Poxa, estou confiante na minha resposta, não fique com dúvidas, né? E de último recadinho, quero deixar também o meu LinkedIn super aberto. Se vocês quiserem me adicionar, me chamem por lá, a gente vai conversando mais. É exatamente como está aqui no meu nome, né? Tabata Tiburtino. Fique à vontade para me procurar lá, a gente vai trocando mais. Boa, Tabata. Olha, eu acho muito interessante essa questão de aproveitar o momento, tá? De verdade, venham super leves. Vendendo um pouquinho do peixe aqui, eu já participei de vários processos seletivos e, assim, o da ZUP, de longe, ele é muito destacado pela forma como eles tratam a gente antes de estar aqui, antes da gente ser um Zuper, sabe? Isso é muito legal, mas nos demais, assim, vá leve, pergunte, questione. É realmente um ponto de decisão muito importante. Não olhem apenas o dinheiro é muito importante, mas não olhem só o dinheiro, porque a partir do momento que você entra num ambiente tóxico, para você sair de lá, é uma outra caminhada, e isso pode fazer muito mal. Então, assim, avaliem muito bem, não é só a empresa não é só vocês que precisam do trabalho, não é só a gente que precisa do trabalho, a empresa também precisa da gente. Então, escolham. É um casamento, escolham o melhor par, sabe? Acho que é isso. Legal. E aí, vou até aproveitar esse gancho, né, que vocês trouxeram, que é uma escolha mesmo. Todo o processo de entrevista, como a gente começou falando, ele é uma troca. Então, para que ambas as partes possam se conhecer melhor, possam entender. Isso que a Tabata e o Bruno trouxeram, né? Investigue como que você pode aprender, usar para aprender mais sobre a empresa, como que você pode também estar mais seguro na hora de dar uma resposta quando você recebe uma offer, de entender o nível que você foi avaliado e por quê, né? Porque não tem só muito do nível, né, Bruno? E tem a questão de, mas esse nível, mas qual que é a progressão que eu vou poder ter aqui dentro? Como que ela vai acontecer, né? Então, isso às vezes acaba pesando muito.